last for a minute. Close your eyes for a second. I won't change my mind. What does getting deep now? Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Está começando mais um vídeo aqui no meu canal, tá? Sejam muito bem-vindos, eu me chamo Jamile. Bom, eu aqui novamente, neste ano de 2024, né? Mais um vídeo aqui no meu canal. Espero que vocês tenham acompanhado aí no vídeo anterior o que eu relatei, né? O porquê que eu sumi aí um pouquinho, né? Daqui do canal. Foram questões um pouco complicadas, mas eu espero muito que vocês entendam. No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês, né, um pouquinho aí da minha ansiedade, de como foi que eu consegui me recuperar, tá, dela, porque foi um processo bem difícil. Foi um momento em que eu cheguei a pensar, eu não vou conseguir sair dessa. E eu nunca fui uma pessoa negativa. Graças a Deus eu sempre fui uma pessoa positiva, sempre fui uma pessoa otimista, sempre pensei positivo, independente da dificuldade. E eu nunca imaginei passar por isso, eu nunca imaginei mesmo, de verdade. Você começa a perceber, você começa a imaginar, meu Deus, a pessoa passou por isso, não foi fácil pra ela, então pra mim também não tá sendo fácil, né? Porque todo mundo tem seus estágios e as crises de ansiedade, infelizmente, algumas pessoas vão piorando. Né, também tem pessoas que entram em depressão. O meu diagnóstico mesmo foi depressão leve, né, porque tem aqueles casos da pessoa querer, né, tirar a própria vida e tal, e isso não foi um caso, né, graças a Deus, eu não cheguei, tá, nesse nível. Graças a Deus eu tenho um amor à minha vida e eu jamais queria isso pra mim, jamais, jamais. E não desejo isso que eu passei, não desejo isso pra ninguém. Pra ninguém, porque tem pessoas que não têm autocontrole. Eu tive pessoas, né, tive família, amigos ao meu redor, que foram pessoas que não largaram minha mão. Inclusive, quem nunca largou minha mão foi minha mãe, que em todos os momentos estava ali comigo. Todos os momentos estava querendo o meu melhor. Alguns amigos também, que estiveram sempre ali do meu lado, procurando saber como é que eu tava, né, fazendo com que eu fizesse um esforço para sair e tal. Cheguei a passar uma temporada, né, na casa de uma amiga minha, que eu considero muito ela como irmã, né, assim como ela também me considera como irmã. Então é uma pessoa incrível, uma pessoa maravilhosa, eu também devo muito a ela, porque ela foi uma das pessoas que me tirou de casa. Ela foi uma das pessoas que falou, não, você vai estar comigo, a gente vai fazer isso e tal, e tal, e tal. Então eu consegui, né, também com medicações que eu tava tomando para que eu me mantivesse bem, para que eu não ficasse triste, né, para que eu ficasse sempre ali com o astral pra cima. Porque o ruim da ansiedade é que você começa a pensar muitas coisas, você começa a ter o pensamento acelerado, você começa a pensar lá na frente, porque a ansiedade se dá por isso, né? Se dá pelo futuro. Você pensa, meu Deus, você quer adiantar todo o processo e isso te torna ansioso. Então eu tava muito preocupada com muitas coisas que aconteceram e a minha ansiedade também se deu por conta de uma questão de negação, uma falta de aceitação, né? Porque eu tinha contado aqui no canal que eu tinha perdido meus 2 cachorros, que eu sou apaixonada, né, por cachorro. E quando eu me vi no momento em que eu perdi os meus cachorros, eu não aceitei essa perda, até porque eles não acabaram morrendo por conta de idade, porque era um momento, né, deles irem, porque a gente fala, tem aquela fase, nascem, crescem, se reproduz e morre. Tem essa fase, só que não era isso. Se eles tivessem ido por conta de idade, eles estão idosos, estão velhinhos, tudo bem, gente, eu aceitaria como tem que aceitar. Mas eu não consegui aceitar porque eles acabaram pegando uma doença que não tinha como eles terem pego, porque meus cachorros não eram de andar na rua. Os cachorros só viviam dentro de casa. Quando eu saía com o meu cachorro, eu saía com ela no braço. Eu não colocava ela no chão, porque eu tinha medo de outros cachorros me atacar. Então não tinha como ela pegar uma doença
porque ela não estava na rua, não tinha como. Isso era algo que eu não aceitei. Então, para mim foi uma fase difícil, eu não aceitava de jeito nenhum. E eu tô falando assim, não aceitava, mas hoje eu tenho esse pensamento assim, eu não me conformo. Não me conformo, mas eu já consegui controlar essa ansiedade, mas eu não me conformo, porque eu quero entender como foi que isso aconteceu, como isso sucedeu. Eu quero entender essa parte, que eu ainda não consegui chegar lá. Eu falei, como é que meu cachorro pegou uma doença se ela não andava na rua? Como é que isso aconteceu? Então, foram coisas que veio entrando na minha cabeça, eu falei, e eu me culpei. A todo momento eu me culpei. Então, isso foi o pivô de tudo. Isso foi a razão de tudo. De eu me culpar sempre. A culpa foi minha, eu poderia ter feito melhor, eu poderia ter evitado isso, eu poderia ter evitado aquilo. Então, foram muitas coisas que veio na minha cabeça ao mesmo tempo. E eu acabei deixando isso tomar conta da minha cabeça, deixei tomar conta dos meus pensamentos. Então, a ansiedade começou a tomar conta de mim. Era algo que eu nunca tinha passado, por isso era algo que eu não sabia como controlar. E era algo que eu tinha medo. Então, por isso daí a razão, o motivo de eu me afastar de todo mundo, de eu me afastar de todos, de eu ter o pânico de estar num lugar movimentado, de um lugar com pessoas. Eu tinha esse pânico, eu não conseguia sair de casa pra nada. Mas, né, pra gente resumir aqui, quando eu tive a consulta com a psicóloga, ela falou assim comigo: toda vez que você sair, que você experimentar, pegar um ônibus, pegar um Uber, porque eu não conseguia pegar um ônibus, eu não conseguia entrar. E olha que eu era o tipo de pessoa que eu passava o dia todo na rua, porque eu trabalhava e estudava, só chegava em casa de noite. Então eu saía de manhã cedo, 7 horas da manhã, e só chegava em casa 7 e pouca da noite. Eu passava o dia inteiro fora de casa, então eu tinha esse costume de estar sempre pegando ônibus. Eu começava a entrar em pânico e eu falava assim, meu Deus, como é que eu passei a ser assim? Foi uma coisa assim da noite pro dia. Foi uma coisa muito rápida. Foi uma coisa muito rápida. E aí veio a fase da negação, né? Da negação, da aceitação, porque eu não queria aceitar nada disso. Eu sou uma pessoa otimista, eu sou uma pessoa de muita fé. Não tô dizendo que quem não tem a fé não aconteça isso. Isso não tem nada a ver. Mas eu sou uma pessoa de muita fé. Eu sempre acredito muito na transparência, sempre acredito na verdade. Então eu jamais imaginei que eu fosse passar por esse momento. Mas quando eu tive a consulta com a psicóloga, ela falou: toda vez que você tiver que pegar uma condução, se tiver que pegar um Uber, tiver que pegar um ônibus, e você começar a sentir um pânico, começar a sentir aquela sensação de ansiedade, começar a ter crise de ansiedade, você tem que parar de falar pra você mesmo: nada disso é real. Nada disso é real. E aí quando eu passei a pegar ônibus, né, eu sempre estava acompanhada, eu nunca estava sozinha. Sempre estava acompanhada com minha mãe. E eu falava pra mim mesma: isso não é real, isso não é real, nada disso tá acontecendo, não vai acontecer nada. E tá tudo bem. O fato de eu me distrair com algo na rua me fez tirar esse pensamento de que iria acontecer algo. Então, a partir do momento que eu comecei a praticar tudo aquilo que a psicóloga falou, eu já comecei a sentir melhoras. Então, eu começava, né, a ir de um ponto a outro. Eu tinha medo de passar em passarela. Eu comecei a ter... Eu tenho medo de altura. Isso é algo que não tem como negar. Sempre tive medo de altura. Mas era a passarela que eu passava todo santo dia. Então não tinha como eu ter medo dela, porque eu ia pro curso, ia trabalhar, eu sempre passava por ela todos os dias. E eu comecei a fazer esse processo dentro dela. Quando eu começava a me sentir mal, que eu começava a falar isso não dava certo, eu voltava pra casa. Mas aí eu comecei a praticar. E aí uma amiga minha, né, me chamou pra passar um tempo na casa dela. E aí a gente foi saindo, né, pra poder resolver algumas coisas. E eu sempre tava ali no meio de muitas pessoas. Eu sempre tava na rua. Então, e sempre tomando medicação. A medicação também ajudou bastante.
Mas o fato de eu estar ali em contato com as pessoas também ajudou muito. Porque se eu não tivesse esse contato, tivesse sempre em casa, eu com certeza hoje estaria do mesmo jeito ou pior. Então isso ajudou bastante. Mas aí você me pergunta, mas se você se sente recuperada? Eu me sinto sim recuperada. Não 100%, tá? Seria mentira da minha parte se eu dissesse pra vocês que eu tô recuperada 100%, não estou. Até porque recentemente eu comecei a fazer um curso. As primeiras coisas que vêm na minha cabeça é, meu Deus, a sala vai estar cheia de gente e tal. E eu tinha me afastado do outro curso que eu tava fazendo. Então veio essas coisas na minha cabeça. E eu comecei a sentir algumas coisas que eu tava sentindo antes. Mas aí eu coloquei na minha cabeça, eu vou, nada disso que tá aqui na minha cabeça é real. Então eu comecei a colocar em prática novamente, porque eu tava com essa sensação de medo, que poderia acontecer tudo de novo. Então se eu deixasse me levar pelas coisas que aconteceram, certamente eu teria uma recaída. Então, hoje, graças a Deus, já vai fazer quase um mês que eu tô frequentando. E pra mim tá tudo ótimo, tá tudo maravilhoso, graças a Deus, tá dando tudo certo. E eu me recuperei exatamente dessa forma, gente. Exatamente dessa forma. Eu sempre procurei ocupar minha mente, sempre tive esse hábito de ler. Tive sempre também a comunicação com amigos, com parentes, né, que vinham me visitavam, conversavam comigo. Então eu sempre tive esse contato com essas pessoas. Então isso foram coisas pequenas que ajudaram bastante na minha recuperação. E também força de vontade. Eu queria sair daquela situação que eu estava vivendo, porque quando eu estava nela, eu ficava assim, meu Deus do céu, eu não vou conseguir sair disso. Esse era o pensamento que eu tinha. Eu não vou conseguir sair disso. Como é que eu conseguia pegar um ônibus e hoje eu não consigo entrar? Era exatamente isso que eu pensava. E hoje, quando eu pego um ônibus, quando eu vou pro curso, quando eu tô na sala, né, com várias pessoas, eu penso assim, meu Deus, eu consegui estar aqui, entrar numa condução, conseguir pegar um ônibus lotado. Então foram coisas que eu me vi assim, eu falei, meu Deus, eu tô aqui, é sério. E às vezes eu me emocionava, às vezes caía uma lágrima, mas não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de felicidade, né? Porque eu consegui passar por esse momento difícil, porque era algo que eu jamais pensei que eu poderia conseguir. Até porque eu sempre fui uma pessoa positiva, como eu sempre falei, mas durante as crises de ansiedade eu passei a ser pessimista, né? Eu começava a dizer, meu Deus, será que eu vou conseguir sair dessa? Será? E tal. Então eram muitas coisas, eram muitas informações na minha cabeça, e isso me deixava realmente muito, muito mal. Mas graças a Deus hoje eu tô bem, né? A forma como você se recupera é assim: nunca tenha pensamentos negativos, nunca se deixe levar por coisas pequenas, por coisas bestas. Se existem pessoas hoje na sua vida que não te dão atenção, são pessoas que estão fazendo com que a sua crise de ansiedade ou a sua depressão piore. Procure um psicólogo, né? Procure pessoas que queiram o seu bem, pessoas que estão dispostas a te ajudar, tá? Que você saia dessa, pessoas que estão dispostas a ver você mudar, a ver você sempre como você era. Não adianta a gente se isolar. Quanto mais a gente se isola, pior ficamos. Então eu tô vindo falar isso aqui pra vocês porque eu passei por isso. Tô tendo essa propriedade de falar com vocês porque eu passei por isso. Eu jamais viria aqui falar algo de que eu jamais passei, tá? Porque aí eu estaria passando informações falsas pra vocês. Então, como eu gosto de ser transparente, eu resolvi vir aqui falar pra vocês. E você que tá passando por esse momento, eu espero que você veja esse vídeo. Quero muito que vocês assistam também os vídeos motivacionais, tá? Que é muito importante. A gente se sente muito bem quando a gente ouve, quando a gente pratica também, né? Então, o vídeo de hoje foi esse, gente. Para o vídeo não ficar imenso, tá? Não quero que os meus vídeos sejam imensos aqui no canal, tá? Eles têm que ser o mais breve possível, mas eu tentei vir aqui explicar pra vocês o processo, né, da minha ansiedade, o que foi que aconteceu, como foi que eu me recuperei, que eu comecei, né, a fazer tratamento para poder me recuperar e deu certo. E o acompanhamento com o psicólogo, independente
Se você já tenha se recuperado, continue. Porque é um tratamento, tá? É um tratamento, então continue, tá? Essa é uma das dicas que eu dou pra você. Continue, porque é sempre bom você estar tendo ali alguém com quem você conversar, com quem você desabafar, algo que entenda o porquê você tá naquela situação e alguém que saiba te tirar daquilo, tá? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam, tá, gente, de clicar no gostei, deixar seu like aí, se inscrever no meu canal também, que é muito importante, de ativar o sininho das notificações, porque toda vez que eu colocar um vídeo novo no canal, vocês vão ser notificados. Só lembrando que os meus vídeos, dia de segunda e quinta, meio-dia. Deixem sugestões aí, podem colocar nos comentários o que vocês acharam também, ok? Até a próxima. Tchau!